Letícia. Boa tarde, agente. Boa tarde, gente. Agente é de polícia, né? Boa tarde, gente. Boa tarde, alunos. Boa tarde, senhores pais que nos acompanham. E a gente fica meio chateado, né, com a nossa praticamente última aula do ano e para sempre, né? Pelo menos dentro do Senec. Galera, nossa revisão de geografia hoje é super importante. Antes de eu começar essa revisão, quero pedir a vocês que peguem aí marca-textozinho de vocês, a canetinha de vocês, o lápis de vocês. Porque pegando a coleção de marca-texto? Raquel, nós vamos fazer as duas revisões. Vamos fazer, pega a apostila de geografia e pega a apostila de história. Por quê, professor? Porque nós não vamos mais ter a aula de sexta-feira. A aula de sexta-feira já vai ser a prova, né? Então, eu vou fazer 10 questões. Pode falar, Ana. Por que que já vai ser prova? Gente, assim, na sexta-feira, eu vou mandar para vocês, no horário programado, o Google Formulários, né? Que é o Google Forms, né? Aí vai ter as questões de geografia e de história. E eu vou deixar lá para que na hora que você fechar a prova, automaticamente você já recebe a nota, eu fico sabendo sua nota também, né? De maneira que na segunda-feira você já vai saber se você ficou de... Rapaz, aí marca-texto tem muito, né, Raquel? Dá até para emprestar aí. Vai ser assim, de maneira que vocês vão... A partir de segunda-feira só vai ter aula para quem ficou reprovado, né? Com certeza não vai ser o caso de vocês, ainda mais se vocês prestarem atenção nessa revisão nossa de hoje. Gente, como hoje é aula de geografia, né? Seria aí no nosso calendário, vamos começar pela geografia, tá? Então, peço a vocês que peguem a apostila de vocês de geografia, e comecem a marcar o que o professor vai falar para vocês. A página, certo? A página e o conteúdo que eu vou, né, vou pinçar, né? Que eu vou, dentro do conteúdo, dar aquelas partezinhas ainda, que eu ainda pego, né? Que são mais interessantes. Tá bom, gente? Oi, tio, boa tarde. Desculpa a demora. Boa tarde, Ana. O importante é que você está aqui. Quero pedir a colaboração de vocês, que os amigos que não estiverem presentes na aula, vocês possam estar informando que a aula está disponível, vai estar disponível no link que vai ser gerado após essa aula, tá? No YouTube, ok? E as formas de representação e pensamentos espacial. Lá da nossa apostila de geografia, logo lá na página 3, logo de entrada, né? Nós temos lá as várias formas de regionalizar o espaço mundial. Esse foi o nosso primeiro capítulo do volume 3, né? Primeiro capítulo do volume 3, tá? E aí eu quero que vocês se atentem com o marca-texto de vocês, tá certo? Vamos lá? O que é regionalização? Por que dividimos o espaço em regiões? E aí a apostila destaca que a regionalização ela consiste, né, na divisão de um espaço territorial com critérios... Quem chegou aqui? A Mariana. Cadê ela? Pronto, está aí. Mariana, boa tarde. Mariana, abra sua apostila de geografia que nós começamos a nossa revisão, tá? Página 3. Apostila de geografia, página 3, ok? Como eu estava dizendo aqui para os seus amigos, né? Estou falando para eles, explicando, pedindo eles para marcar, com marca-texto, sobre o que é regionalização. O conceito, né? Consiste na divisão de um espaço territorial, vamos marcar. Regionalização, ela consiste na divisão de um espaço territorial com critérios previamente estabelecidos em áreas menores, que são chamadas de regiões. As regiões, elas possuem particularidades que as diferenciam uma das outras, né?
Dessa forma, a regionalização pode apresentar diversas escalas geográficas, pois é possível regionalizar todo o espaço do planeta, um continente, um país, um estado ou até mesmo uma cidade, certo? Uma cidade, você pode regionalizar ela dizendo que é a Zona Sul, a Zona Leste, a Zona Oeste, né? Ele levou o critério, a bússola, né? E os pontos cardeais para eles, para fazer essa regionalização, né? A regionalização territorial também, né, pode ser colocado, como o próprio nome já está dizendo, regionalização em regiões. Por exemplo, dentro do Brasil, nós somos a região Nordeste, né? As regiões elas possuem particularidade que as diferencia uma das outras. Claro e evidente, você já notou que a região Nordeste é diferente, né, da região Sudeste. E em vários aspectos, né, climáticos, o povo também é diferente, né? A cultura é diferente. Então, quando nós falamos sobre regionalização, e com certeza irá cair na sua prova de geografia, você tem que entender, né, que a regionalização ela consiste na divisão de um espaço territorial com critérios previamente estabelecidos, tá certo? Em áreas menores. Ok? Essa é a dica de número 1 da nossa prova de O geografia. professor, fala a dica de novo porque caiu aqui. Como é, Raquel? Você não conseguiu ouvir? Certo. Não. Vamos lá. Regionalização consiste na divisão de um espaço territorial com critérios previamente estabelecidos em áreas menores, que são chamadas de regiões. Está onde isso, professor? Está na página 3 da nossa apostila de geografia do volume 7 do terceiro e último trimestre, ok? Vira a página. Vira-se a página. Vira-se a página. Marca-se aí a página número 5, ok? Página número 5. E lá, na página de número 5 da nossa apostila de geografia, pode falar, Raquel. O tio vai colocar o roteiro lá no grupo, né? Não, depois eu vou disponibilizar a aula para você, se você quiser assistir novamente, tá certo? Mas você não está com a sua apostila aí, Raquel? Já vai Eu marcando. tô falando pra gente estudar em casa também. Da aula, eu sempre gosto de assistir. Não dá pra dar aula mesmo, tá um pouquinho enjoativo. Mas na hora da prova. Eu estou praticamente mostrando o caminho que... Olha, eu só vou cobrar o que eu vou falar hoje nessa aula, tá, gente? Essa aí já é a maior de todas as dicas, tá? Não, daqui a pouco eu vou dizer as páginas, mas aí você vai ter que estudar tudo, né? Não é melhor prestar atenção exatamente na aula em si, né? Uhum. Beleza. Então vamos para frente. As várias formas de regionalizar o espaço brasileiro. Está lá na página 5. E a apostila diz lá o seguinte, ó. Assim como é feito a relação, né? Assim como é feito em relação ao mundo, é possível regionalizar o Brasil? Acabamos de falar isso agora há pouco, né? Em diversas formas, né? A partir do critério utilizado, né? A regionalização do espaço brasileiro, ela foi feita para favorecer a elaboração de políticas públicas. O que é que a apostila nos demonstra com isso, né? Quando ele diz que essa regionalização do espaço brasileiro é feito para favorecer a elaboração de políticas públicas. Por exemplo, o governo ele vai trabalhar com essas regionalizações para saber qual é a carência de determinadas regiões. Ele vai olhar, por exemplo, a região Nordeste, que é a nossa região aqui. Então, ele vai fazer um plano de combate à seca, porque ele sabe que aqui tem esse problema, né, de pouca chuva. Ele vai comprar carros-pipa, ele vai fazer poços artesianos, ele vai fazer aquelas caixas de coleta de água da chuva, né? Então, é importante essa regionalização para quê? Para que esses projetos públicos, né, esses projetos públicos, possam ser trabalhados de maneira mais eficaz. Então, baseado nisso, você chega lá na sua provinha de geografia,
né? E aí você vê uma questão que aborda esse tema, onde diz assim, ó, mais especificamente, quando ele diz assim, a regionalização do espaço brasileira é feita para favorecer dois pontos. Aí eu vou criar 5 alternativas. E se você ler lá o que eu estou marcando, a elaboração de políticas públicas, tá? Subsidiar sistemas de decisões, quanto à localização de atividades econômicas e sociais e tributárias, colaborar com o planejamento no estudo e identificações urbanas e rurais, facilitar os estudos das características naturais do país para favorecer a sua exploração econômica e até mesmo a sua preservação. Então, o que a nossa apostila e o conteúdo nos mostrou é para isso que é feito a regionalização, tá? Os exemplos que podemos citar, né, para que serve a regionalização de um país, de uma área, de uma cidade, é exatamente para que seja elaborado, né, seja elaborada essas políticas públicas, né? Ou seja, resumindo, para saber aonde o governo vai realmente investir esse dinheiro. Então, essa aí foi a dica de número 2. O nosso amigo Lucas chegou aqui agora e já perdeu a dica número 1. Então, Lucas, boa tarde. Marque aí a sua apostila de geografia, a 3, página 3, e eu irei cobrar um pouco sobre o conceito de regionalização, tá? Na página 5, ainda, na página 5 não, desculpa, na página 6, falando ainda de regionalização, né? Eu, juntamente aí, claro, com o nosso livro pedagógico, que é a apostila, né? Enumerei aqui para que serve essa regionalização. Ou seja, em uma página foi dito o que era o conceito de regionalização, e, posteriormente, se estendeu um pouco mais, porque se disse para que serviria, né, essa regionalização. Então, está aí, 2 dicas quentíssimas, tá? E nós vamos seguindo, andando aí com a carruagem, ainda dentro da página 5, nós vamos falar um pouco sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Divisão regional oficial. Quem é que faz essa divisão? Estamos falando de regionalização. Não tem como você não falar no IBGE, porque o IBGE é que faz essa divisão, né? Oficialmente, o IBGE é responsável. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Ele existe desde 1934 e ele é encarregado de realizar esses levantamentos demográficos, econômicos e sociais que abrange a totalidade da população e das estruturas produtivas do Brasil. Ou seja, o IBGE, na hora de fazer essas regionalizações, né, ele vai ver a causa demográfica. Né? Demográfica é quantas pessoas moram naquele lugar. Né? As causas econômicas. O que essas pessoas fazem lá naquele lugar? Tá certo? Então, o IBGE ele vai levar em conta e vai trabalhar em cima disso aí. Tá certo? Basicamente, eu poderia perguntar para vocês qual era o instituto, né, que é responsável dentro de um país, né, ou no Brasil, para fazer a regionalização dos nossos espaços. Viriam alternativas, né? Oficialmente, eu falo para vocês, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá certo? Então, você tem que entender, desde já e não esquecer nunca mais, primeiro, o que é regionalização? O conceito. Segundo, para que serve a regionalização? Terceiro, qual é o órgão que faz essa regionalização? Tá bom? Então, tá aí, dicas quentíssimas. Né? Uma dica está na página 3, essas outras 2 estão na página 5, ok? Vamos para frente.
Dentro ainda, abordando o tema da regionalização, para nós aqui, né, da nossa região, que é a região Nordeste, lá na página 6, você vai ver aí o autor, né, destrinchando as regiões do Brasil. E aí você vai ver o Centro-Sul, a Amazônia, e vai ver, bem aí no meio da página, na página 6, o Nordeste, tá? Então você marca aí o Nordeste. E aí nós vamos falar um pouco sobre o Nordeste. Nós temos que saber que nessa região, ela é uma região geoeconômica, ocorreu o mais antigo povoamento europeu do país. E ela ocupa o segundo lugar em população e em PIB, Produto Interno Bruto. A sua área compreende todos os estados da região Nordeste, de acordo com a divisão do IBGE. Né? Apenas o oeste do Maranhão e o norte de Minas Gerais. Esse complexo regional se destaca pela crescente industrialização. Tá certo? Só falando um pouquinho da região Nordeste, tá certo? Segundo essa divisão, né? Quem se lembra da forma do mapa? Amorfósica, né? O mapa, se você olhar aí na página 6, ele está dividido de maneira diferente. Observaram que só tem 3 regiões, a região Nordeste, né? Ela está aumentada, né? Exatamente, foi daquela aula passada que nós falamos sobre anamorfose, ou palavrazinha difícil, tá, gente? Então, aí na página 6, vejam bem que a nossa aula é só uma aula de revisão. Então, a gente não vai entrar com profundidade dentro de todos os conceitos, mas esse conceito aqui da região Nordeste é importante você entender, tá? Que ocorreu o mais antigo povoamento europeu, ou seja, os europeus atravessaram o oceano, né? Aquelas caravelas, né? O Pedro Álvares Cabral veio para cá, foi exatamente nessa região aí que aconteceu de ser povoada na frente das outras, até pelaquela questão que vocês viram lá na 6ª série, sobre o clima daqui era melhor de plantar, né? A cana-de-açúcar, né? Que foi uma das primeiras, né? Das primeiras formas de comércio que os reis, né, europeus estavam correndo atrás para comercializar. Então, eles deram preferência para o Nordeste exatamente em cima desse conceito, dessa regionalização já no tempo presente, nós estamos falando sobre o Nordeste em si. Então, marquem aí como uma dica quentíssima para a nossa prova. Tá? À medida que eu vou pedindo para vocês ir marcando, se vocês observarem, eu também vou, né? Então, exatamente para mim já trabalhar em cima desses conceitos. Ou seja, repetindo, se eu estou dando essas dicas, com certeza é porque essas dicas serão trabalhadas aí na nossa... Ô, tia, para marcar a parte do Nordeste, né? Isso, exatamente, viu, gente? Sigam aí o que a nossa amiga Raquel falou. Tá? É da página 6, tá? E vamos para frente, né? Vamos para frente. Lembrando que a nossa prova, para quem chegou depois dos comunicados, é sexta-feira. Se você não conseguiu atingir a sua média, que eu acho que todos aqui atingiram, na segunda-feira você não está livre para ir ver Netflix e nem jogar Free Fire, né? Na segunda-feira você vai estar trabalhando na recuperação. Ou seja, você vai ficar de castigo até o dia 17. Tá certo? Mas bom, né? Segunda-feira tem prova de outras matérias, não tem? As minhas é sexta. Então, eu acho que não, eu acho que tudo é. Eu acho que tudo é sexta, não é não? Depois confirmem com os outros professores, tá bom? Quê? Confirmem depois com os outros professores. As minhas são sexta, tá bom? Ó, ai, meu Deus, tomara que seja não, porque vai ser muita coisa pra gente. Vai não. É bem facinho. É 10 questões 10 questões de geografia, 10 de geografia e 10 de história. Não, mas aí, veja bem, Pedro. Eu estou sabendo que
com certeza vai ter outras provas. Então, não vou forçar muito a mente de vocês, não, né? Vai que a cabeça do povo aí dá um piripaque. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar as provas no Forms, né, nos formulários, Google Formulário. Na hora que você apertar lá enviar, sua nota já vem, tá? Beleza? E na segunda-feira você já vai saber se você está de recuperação, se você vai ter que ficar até o dia 17 ou não, tá? Assim eu farei. Mas você, para me devolver essas provas, vocês vão me devolver até o sábado, meio-dia. Então é muito tempo, gente. Tá bom? Sem contar que, veja bem, vocês estão em casa, na tranquilidade do lar, não está o professor em cima para dizer, epa, não pode olhar para aqui, não pode olhar para lá, como é nas aulas presencial. Mas se você ficar de recuperação, vocês ficarem de recuperação, claro, é evidente que a coisa presencial é mais violenta, né? Como dizem, né? Vamos lá para frente, gente? Mas vai dar tudo certo, viu? Não se preocupem, não. Eu deixei marcado. Aí continua falando região Nordeste. Papapá. Ok. Aí nós vamos chegar agora lá na página 20. Tá bom, gente? Vamos para a página 20. Please, por favor. Página 20. Prepare o corretivo, marca texto, essas coisinhas aí. Vamos lá. Lá na página 20, ele começa o seguinte. O nosso país ele apresenta uma grande diversidade climática. E a formação do clima ela está ligada à atuação dos fatores climáticos, claro e evidente. A maior parte territorial brasileira está localizada geograficamente, né, na zona intertropical, ou seja, cerca de 92% do país está na zona climática mais quente da Terra. E, por isso, os climas brasileiros eles são predominantemente quentes e úmidos. Tá certo? Gente, o que é que a apostila acabou de nos relatar aí? Primeiro, é importante você saber, né? Botem isso, entendam isso, que devido à posição geográfica do nosso país, né, uma boa parte dele está próximo ao Equador, né, que são linhas imaginárias, nós não vamos entrar nessa parte. Né? Se a gente fazesse de conta que a Terra era uma bola e cortássemos ela bem no meio, né, ali no sentido horizontal do horizonte, ali seria a linha do Equador, tá certo? Então, é a área que é mais quente, porque no giro que a Terra dá, o Sol está sempre a refletir mais em seu meio do que nas suas extremidades. Isso aí vocês sabem. É por isso que os polos são gelados, né? Porque o Sol chega em ângulos inclinados. Estou dando essa pequena explicação porque eu quero que vocês entendam que se for perguntado na prova de vocês, né, como é que é a questão climática no Brasil. Então, você tem que entender, né, que o clima está ligado à atuação dos fatores climáticos, né, esse que eu expliquei. A maior parte do território brasileiro está localizado, né, dentro dessa zona intertropical. Ou seja, o país está na zona climática mais quente da Terra. E aí vem a pergunta e a resposta num lugar só. Por isso, né, por esse motivo, o clima aqui no Brasil, tá? O clima aqui no Brasil, ele é quente e úmido. What stand? Quente e úmido. Devido a esses fatores que eu expliquei, né, sobre o Equador, posição da Terra, rotação. Tá certo? Então, a predominância climática no nosso país, tá? A apostila diz que é 92%. Claro que existem locais que são frios aqui no Brasil. Você começar a descer aí para o lado do Rio Grande do Sul, Paraná, né? São Paulo estava fazendo 8 graus há 3 dias atrás, né? Tá bastante frio lá. Mas a predominância, lembrem disso, a predominância climática, né, é o clima nosso quente e úmido. Mamão com açúcar, beleza? Quente e úmido. Ok. 92%. Olha que dica boa, né?
quente e úmido, 92%, predominância dos climas no nosso Brasil, na nossa pátria amada Brasil, certo? Vamos descendo e vamos para frente, que atrás vem gente. Massas de ar quente. Ok. Batemos muito nessa questão, muito mesmo nessa questão. E vamos utilizá-la também, né, para a nossa revisão e para a nossa futura avaliação. Você chega lá na página 23, marque a página 23, chega lá na página 23, e lá você vai se deparar com algumas questões, né, que ele deu um texto em cima, claro e evidente. Diga, Petra. Tá marcado aqui já. Isso, 23. O que são o tal dos rios voadores. Rapaz, a gente passou o ano todo falando desses rios voadores, né? Então, se você souber o conceito de rios voadores, né, você está na frente dos seus amigos aí, para quem sabe o que são os rios voadores, né? Tá certo? Você já está anos-luz na frente se você consegue saber exatamente o que é os rios voadores, tá? Gente, quando nós viramos a página, nós vamos chegar na página 24, tá? Página 24. Ô tio, pode repetir? Posso. É sobre os rios voadores, da página 23. Uhum. Você tem que saber definir o que são rios voadores, tá? Ok. Beleza. Aí nós vamos para a página 24. Lá na página 24, ele é o tópico 10.2, que fala sobre os principais tipos climáticos. Os tipos climáticos, nós estamos nos referindo especificamente ao Brasil, né? E aí, você olhando esse mapa aí, você vai ver que aqui existe o clima tropical de altitude, o tropical do litorâneo, subtropical, semiárido, tropical e equatorial. E nós voltamos à questão aí da dica passada, onde foi dito, né, aqui pelo professor, que a predominância dos climas no Brasil eram climas que eram quentes e úmidos. Lembra que eu falei? Então, e aí quando a gente vem aqui para a página 24, você vai se deparar com esses 6 tipos de climas, né? Todos eles ocorrem aqui no Brasil. E como eu também tinha falado do Equador, né, movimento de rotação da Terra, eu quero que vocês marquem entre esses climas. Nós vamos, mais especificamente, falar sobre um clima que está mais presente, mais próximo da gente, né? O clima semiárido, que está em negrito aí, tá? O clima semiárido. E ele vai dizer aí, ó, que ele está localizado, né? Ele abrange cerca de 10% da área total do Brasil, tá? E ele vem lá do interior de Minas Gerais e vai adentrando na região Nordeste. Então, é fundamental que você entenda, saiba definir, saiba dizer aonde ele aparece, né? Onde é que o clima semiárido, né? Onde ele se desenvolve dentro do Brasil, em qual região, tá? Então, essa seria a minha dica para a nossa prova aí da página 24. Ok, gente? Vamos para frente. Certo. Aí nós vamos chegar lá na página 25. Na página 25. A página 25, ela fala sobre a ONU e a mudança climática, fala sobre a Conferência sobre Mudança Climática e alguns acordos globais, tá? Basicamente, para a nossa página, para a nossa prova, né? É fundamental que aqui dentro da página 25, né? Marquem aí a página 25, você saber definir, né? Saber marcar a alternativa certa lá na hora da sua prova, qual é o conceito, qual é a explicação sobre o que é
o aquecimento global. Tá certo? Se você souber, então tá aí mais essa dica. Você tem que saber o que são rios voadores e também saber definir o que é o aquecimento global, certo? Vamos para frente, vamos andando, vamos virando páginas. Ô tio, eu não tô achando onde tá essa parte do aquecimento global. É na página 25, tá? Eu não te dei as respostas, eu dei só as dicas. Inclusive, essa seria a questão número 8, lá embaixo, na página 25, tá? Uhum. Vamos lá. Vamos para frente, vamos para frente. Estou quase fechando as questões aqui, né? Aí nós vamos lá para a... Nós vamos para a história, certo? Ok. Chegamos lá naquele capítulo, gente, que fala exatamente sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil, né? E impactos ambientais. E aí, esse capítulo, nós trabalhamos em cima. Eu sempre trago mais, quando estou dando minhas aulas com vocês, sobre as coisas que acontecem mais próximo da gente, né? Até para a gente entender como é que as coisas funcionam ao nosso redor. Então, lá na página 34, tá? Na página 34, lá tem o domínio da Caatinga, né? A Caatinga ela está localizada na área correspondente à Depressão Sertaneja Nordestina. Nós temos aí uma foto. Ô tio, o Pois senhor não. tava na página 31 porque eu caí da aula? Eu não entendi aí, Raquel. O senhor tava na página 31 ou eu tava na 34 quando eu tava aqui? Não, eu fui direto para 34 agora, tá? Tá bom. Domínio da Caatinga. Raquel, eu também vou deixar, viu, gente? A minha aula, daqui a pouco eu vou postar ela no grupo. Aí quero até pedir a vocês que divulguem aí com os amigos que não conseguiram estar presentes, tá? Beleza? A Caatinga ela está localizada, como eu falei, na área correspondente à Depressão Sertaneja Nordestina, né? Ela possui um clima semiárido e tem uma vegetação que ela é formada por cactáceos, né? Um nome tão bonito, mas é um pé de cacto, né? Quem é que não já viu um pezinho de cacto? Tá? Eu tenho até um plantado aqui, porque não dá para virar a câmera para vocês. Tá? Até o tal do mandacaru, né? Então, se você souber a definição, explicar sobre a Caatinga, né? Você tá bem aí para responder as nossas questões dentro da nossa provinha de geografia. Ok, turminha? Dito isso, fechem a apostila de geografia e abram a de história. São 16h10, nós temos aula até às 5 horas. Hoje não tem vídeo. Pode falar, Raquel, diga. O tio vai colocar casca de banana? Nós vamos agora, depois vou botar a aula, tá? Para quem perdeu algum detalhe. E vamos agora para a história. Ah, professor, mas hoje é aula de história? Não, é porque a prova vai ser na sexta. Então, como a prova é na sexta, nós não teremos a aula de história, teremos a prova de história, certo? Então, vai ser agora. Não fiquem preocupados com o amanhã, né? O amanhã pertence ao Senhor. Preocupe-se com hoje. Então, vamos com corretivo aí. Corretivo não, Jesus. Marca-texto e algumas canetas ou lápis aí, como vocês acharem melhor. Quem não tiver, pode pedir emprestado para a Raquel aí, que ela tem uma coleção aí com várias coisas, né? Aí não falta. Tu faz a coleção, Raquel? Todo dia que tu sai, passa na rua, passa na frente de uma papelaria e escolhe uma cor diferente, né? Não, tia, porque eu comprei isso tudo no ano passado, né? Usei. Não, mas eles não adianta comprar muito, não, gente. Isso aí seca.
Ele seca sozinho. Não, mas o Não. cabelo dura muito tempo. Eu tenho há 2 anos e ainda tá aqui. Ó, e foi só eu falar, ó. Ó, acabou, ó. O amarelo, ó. Ainda bem que eu tenho... Bom, apostila de história, tá? Apostila de história. Gente, antes de eu pedir para vocês marcarem alguma coisa, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Pelas as últimas definições aí da área do governo que estuda com essas questões indígenas, né? Fala sobre os índios, a Raquel saiu de novo. Voltou. A Raquel fica indo e voltando, né, Raquel? Internet Tá certo. Então, eu estava dizendo aqui o seguinte, ó. O órgão governamental responsável aí para tomar de conta dos índios, né? Dar apoio aí aos índios. O último relatório que chegou até o meu conhecimento é que tinha quase 200, muita gente, né? Quase 200 etnias, nações indígenas, né? Nativos aqui no Brasil. Mas nós não vamos falar de todos, mas é importante, dentro do que foi estudado aqui na nossa apostila, que os portugueses, quando eles desembarcaram lá na região que hoje corresponde atualmente à cidade de Porto Seguro, né, lá na Bahia, eles se fixaram lá, né, e eles tiveram primeiro contato com esses indígenas. Esses indígenas eram os tupiniquins. Professor, onde é que está isso que o senhor está falando? Bom, agora vamos para a apostila. Você vai abrir a sua apostila de história, vai lá na página 4, tá? Na página 4. E quando você chegar lá na página 4, você vai ver uma foto lá embaixo, que é uma pintura da primeira missa, né? E olhando para cima aí da apostila, você vai contar aí, ó. 1, 2, 3. No quarto parágrafo, ele começa o seguinte, ó. Os portugueses desembarcaram na região que corresponde hoje à cidade, né, de Porto Seguro, lá na Bahia. Ok? Enfiaram uma cruz no solo, fizeram a primeira missa, tá certo? Fizeram a primeira missa no território, né, brasileiro. E o Pero Vaz de Caminha era o escrivão oficial da viagem. Ele escreveu uma carta que relatava as primeiras impressões dos portugueses em relação ao território e à população nativa, tá bom? Essa carta que ele enviou para o rei de Portugal, eu vou pegar um trecho dessa carta, vou colocar um trecho dessa carta na prova de vocês. E por que é que eu estou dizendo isso? É porque vocês vão ler o trecho dessa carta e vão ter que fazer a interpretação. Então, gente, vejam bem. É fundamental vocês começarem a trabalhar com interpretação de texto, porque tudo hoje no mundo, todo concurso, por mais furreca que ele for, sempre tem interpretação de texto, tá certo? Você for entrar numa faculdade, uma escola técnica, se você for fazer aí uma provinha dessas para entrar para trabalhar na prefeitura, tem interpretação de texto, tá certo, gente? Aí você tem que ler com calma para você realmente não fugir da interpretação, tá certo? Vamos chegar lá já já. Eu quero que vocês entendam nesse momento que, no meio de todas essas etnias aí que eu citei, né, os tupiniquins, né, os tupiniquins que pertenciam ao grupo linguístico Tupi-Guarani, isso não é importante saber agora, mas os índios tupiniquins, sim, é importante você saber que foram os que primeiro tiveram contato, né, os indígenas brasileiros, com os portugueses. Tá certo? Então, vocês marcam essa parte da apostila, tá? Eu estou marcando aqui também, para a gente trabalhar em cima dessa parte. Ok, galera? E aí, sim, aí agora vamos falar sobre interpretação de texto. Ah, professor, mas isso aí, esse exercício aí, o senhor já tinha passado anteriormente. Passei, alguns deram devolutiva, outros não, tá? Está registrado lá. Quem deu a devolutiva já sabe do que eu estou falando. Quem não fez o exercício, não fez a devolutiva,
a devolutiva. Pode falar, Peter. É página 5, né? Página 5, é. Quem não fez a devolutiva, seria uma boa hora agora de correr atrás, não de mandar mais, agora já era, certo? Morreu Maria Preá. Mas de olhar lá no nosso grupo, porque sempre coloco as respostas das devolutivas lá. Então, é o seguinte, vejam bem. Olha a carta que o Pero Vaz mandou para o rei do português lá, está lá na página 5, certo? Ele disse o seguinte: eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Né? Deram-lhes de comer, deram pão, peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo. E alguma coisa que eles colocavam na boca, eles cuspiam. Né? Eles cuspiam, deram vinho para ele também, e eles também jogaram fora. Tá? Eles não gostaram de nada e nem quiseram mais. Bom, o que é que você, lendo isso aí, você já chega à conclusão, está bem explicado aí, está explícito, que eles não gostaram da comida dos portugueses. E é claro e evidente que não gostaram. Esses caras, quando atravessavam o oceano, eles ficavam meses dentro desses navios. Eles chegavam aqui podres, fedendo. Né? As condições de higiênico eram precárias. E a comida não era diferente. Então, eles estavam dando coisas que, para eles, era o que eles tinham para comer, né? Nessa travessia. Para o nativo, para o índio aqui comia do bom e do melhor. Carne, peixe, fruta fresquinha. Vocês acham que eles iam querer comer coisa estragada? Né? Então, isso aí não é difícil entender. Continuando a carta, o Pero Vaz diz o seguinte: porém, o melhor fruto, ou seja, o melhor fruto é o quê? A melhor obra, é o que mais pode ser feito, né? Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, e você lendo isso, você já vê a arrogância e a soberba do português em se referir, né, a esses nativos que eles precisam de serem salvos, né, de uma salvação. E qual seria essa salvação? Né? Se você for parar para pensar, você vai entender que ele está falando aí de uma questão religiosa. Né? Salvar os caras, porque os caras estão no paganismo, os caras não acreditam em Deus. Então, né, o rei, né, como um braço, né, do Senhor, né, entre aspas, né, ele seria um responsável, como depois, realmente, ele fez isso porque ele mandou a companhia de Jesus, né, para evangelizar esses povos. E aí você vê algumas questões, e lá diz o seguinte: de acordo com o trecho, de que maneira a coroa portuguesa poderia contribuir com os indígenas? Né? Uma interrogação. Seguindo o trecho acima, qual a posição dos indígenas em relação aos hábitos alimentares europeus? Né? O que é que os indígenas pensaram dessa comida? Gente, está evidente. Se você bota uma coisa na boca e cospe, já é claro, né, tá, o gesto que você fez, que você não gostou. Correto? Você não gostou. Tá certo? Ok, vamos para frente. Então, só aí, ó, já são... Se você entendeu a revisão, você está a anos-luz na frente dos que não entenderam. Bom, vamos lá para a página 7. Página 7. Lá na página 7, gente, lá nós vamos falar sobre o processo de colonização, tá bom? Página 7. O processo de colonização no Brasil, ele iniciou-se em 1530. Vocês sabem, nós falamos muitas vezes sobre isso. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500. Entretanto, contudo, todavia, por vários fatores, né, 30 anos, isso aqui ficou esquecido por Portugal, né? As outras nações não, começaram a vir pelas beiradas, mas Portugal deixou parado por 30 anos. Ó,
O processo de colonização do Brasil iniciou-se em 1530, devido à constante presença de estrangeiros na costa brasileira para negociar madeira. Ou seja, você tem uma casa e não toma de conta, né, os outros vão invadir, tá certo? E geralmente são seus vizinhos que invadem, né? Não vem nem muita gente de longe, não. Seus vizinhos mesmo. Então, ali, os espanhóis, os franceses, né, vizinhos ali dos portugueses, já começaram a fazer a tal da pirataria, tá certo? Então, se porventura existir um contrato lá na nossa prova, aonde o professor pergunte por que só se iniciou, né, essa presença mesmo de colonizar o Brasil 30 anos depois, se ele foi descoberto, entre aspas, também em 1500, né? Vocês, claro e evidente, mediante o que foi acabado de ter sido falado aqui, vocês vão saber, né, que foi devido à presença, né, de outros europeus para roubar o que também não era dos portugueses, tá certo? Ou seja, ladrão que rouba ladrão, né? Diz aí o ditado que tem anos de perdão. Mas marquem isso aí, tá? Como uma dica quente, ok? Que o professor deu aí para você não se perder na sua prova, tá bom? Dito isso, nós vamos falar sobre carta de doação, né? O que seria essa carta de doação? Está lá na página 7 também, está marcado de preto, mas você faça a sua marcação também, né? Você tem que entender que a carta de doação dava, né, o direito de administrar uma porção de terra e vinha com obrigações, e essa carta de doação especificava os direitos dos donatários, né, onde estabelecia, né, juntamente com outro documento chamado de foral, né, que os donatários eram membros importantes da sociedade portuguesa. Então, você tem que entender aí sobre o que é essa carta de doação, né? Tá certo? As capitanias hereditárias, a princípio, elas foram divididas em 15 partes, né? Cada capitania hereditária era administrada por um donatário, tá certo? Por um donatário. O colono, que por meio de um documento chamado de carta de doação, né, recebia o direito de administrar essa porção de terra. As obrigações e direitos dos donatários foram estabelecidas por um documento chamado foral. Marque aí o foral, tá? A carta de doação, gente, é diferente do foral, tá? Você tem que entender isso. A carta de doação, o nome está dizendo doação, né? O El-Rei de Portugal está doando uma capitania hereditária, né? Ou seja, uma porção de terra, através, o nome já diz, carta de doação. Agora, quando a gente vai falar de foral, aí já é outros 500, né? O foral, ele vai dizer o que é que esse donatário tem que fazer, quais são as suas obrigações, para que não venha acontecer dele perder a carta de doação, tá? Então, você tem que saber o que é o foral. Marquem aí o foral para vocês não se perderem na prova. Tá ok? Coisa importante também para saber aqui, como nós estamos falando de capitanias hereditárias, né? Certo? Vocês têm que entender que o sistema de capitania hereditária, ele só não foi um fracasso total, né? Para dizer, fracassou, não deu certo. Porque duas capitanias hereditárias, elas bombaram, né? Elas foram para frente. Que é exatamente as capitanias de Pernambuco, está aí lá no final da página 7, você já marca aí, e a capitania de São Vicente. Por quê, professor? Eles obtiveram sucesso, pois eles investiram na produção da cana-de-açúcar.
que geravam lucros, né, expressivos, ou seja, dava muito lucros. Os outros donatários receberam a carta de doação, né, assinaram o foral, que é o documento, né, que estabelece o que é que eles têm que fazer na capitania, mas, entretanto, contudo, todavia, fracassou, né, talvez não quiseram investir na cana-de-açúcar, conforme as capitanias de Pernambuco e São Vicente, né, porque investiram na produção de cana e geraram lucros expressivos. Está aí a dica quentíssima. Cana-de-açúcar, lucros expressivos, e as duas capitanias aí, que são exatamente Pernambuco, São Vicente. Ok? Então, não tem como vocês errarem a prova de vocês em cima disso aí, não. Tá certo? Beleza? Ok, vamos lá para frente. Nós vamos chegar agora lá na página 10, e lá nós temos a foto aí do padrezinho velhinho da cabeça branca, né? Que é o José de Anchieta. Hoje tem até uma fundação no nome dele aí, que é a Fundação José de Anchieta, tá certo? Então, gente, o governo geral e os jesuítas no Brasil. Tinha falado agora anteriormente que as capitanias hereditárias só não faliram, só não foi um vexame muito grande, porque a de Pernambuco e a de São Vicente elas foram para frente, né? Prosperaram, que é isso, meu Deus, o fio aqui. Elas prosperaram porque investiram em cana-de-açúcar. Mas como as outras fracassaram, o rei, ele retomou essas capitanias de alguns donatários que não tiveram sucesso e mandou o tal dos governadores gerais, né? Então o Brasil teve esses governadores gerais que foram o Tomé de Souza, que foi também o Duarte da Costa e o Mendes Sá, tá? O professor não vai entrar especificamente falando sobre cada um deles, mas você tem que entender que depois que o processo de capitanias hereditárias entrou em colapso, né, o rei de Portugal resolveu tentar um novo expediente, que foi exatamente centralizar o poder na mão dos governadores gerais, tá certo? E os governadores gerais eram um representante do rei, né, em terras, né, da colônia. A exemplo lá do espanhol, os espanhóis tinham o tal do vice-rei, né? Vice-rei da Prata, né? Lá onde era a região lá da atual Argentina, né? No Brasil, eles não chamavam de vice-rei, eles chamavam, né, de governador-geral, mas é a mesma coisa, tá, gente? Então, se eu pedir a vocês para citar quem são esses governadores gerais, vocês saibam que é o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. Tá certo? Então, gente, vamos para frente, estamos chegando ao final da nossa revisão. Tá? Olha, se você assistiu essa aula direitinho, não tem nem perigo de você não se dar bem. Tá certo, galera? Não tem perigo, tá? Ok. Deixa eu ver o que eu separei para vocês. Vamos lá. Vamos lá para a página 20 agora, gente. A página 20 tem uma foto lá de um carro de boi, né? Carro de boi. E lá fala assim, ó, outras atividades produtivas na colônia. A colônia produziu durante muito tempo cana-de-açúcar e plantation, sobre o regime do plantation, produziu cana-de-açúcar para mandar para a Europa, mas precisava que fosse produzido outras coisas, né? Precisava que tivesse outras atividades também, né? Afinal de contas, as pessoas precisam se alimentar. Não iam plantar só cana-de-açúcar e ficar com fome, né? Então, além da cana-de-açúcar, outros produtos também eles eram cultivados no Brasil, né? Lá durante o período colonial. Isso aí está onde, professor? Está lá na página 20, certo? Outras atividades produtivas na colônia, tá certo? Então, vamos lá, marquem aí. Lendo comigo aqui, ó. Além da cana-de-açúcar, outros produtos também eram cultivados no Brasil durante o período colonial.
Entre esses produtos estavam os chamados gêneros de subsistência, ou seja, eram os alimentos, né, que eles faziam para eles se alimentarem aqui, ok? E aí, se cair uma questão de múltiplas escolhas lá, é bom você saber que aqui na colônia era produzido milho, tá? Mandioca e feijão. Sentiram aí o clima? Pronto, então está aí essa dica forte. Só que não é só isso também, né? O milho, a mandioca e o feijão, eles eram usados na alimentação dos escravizados, ok? Marquem aí. Milho, mandioca e feijão, usado na alimentação dos escravizados. Importante você saber também que o tabaco ele era produzido no Brasil, pois era utilizado como moeda de troca na aquisição de escravos, através do falado e famigerado triângulo, né, comércio triangular. Então, marque aí tabaco, certo? E comércio triangular. Gente, aqui eu termino a revisão de história. Se você prestou atenção na revisão, praticamente o professor deu a prova para vocês. Se você se desconectou por algum motivo, como aconteceu com a Raquel algumas vezes, eu sugiro que assista novamente a aula, né? Pegando as dicas aí uma a uma, porque eu não quero ver ninguém triste aí, porque tem que estar envolvido na recuperação aí até o dia 17, tá certo? Eu fui contratado até o dia... todas as dicas. Porque depois vai ser presencial, né? Quem ficar reprovado aí tem que ir para lá, tem que... Olha, eu estou contratado até o dia 31 de dezembro, então, para mim não tem problema nenhum, mas eu fico pensando em vocês também, às vezes nos pais querem viajar, querem fazer alguma coisa, né? E às vezes ficam um pouco presos, né? Devido a vocês ainda estarem tendo que assistir aula, né? Bom, para quem ficar reprovado aí, que não conseguiu obter a média, nós vamos para a recuperação a partir de segunda-feira, tá? E aí nós vamos fazer uma nova revisão e vai haver uma nova prova para aqueles que não conseguiram obter a média, certo? E aí é um pouco mais complicado porque vocês sabem que pelo sistema nosso aqui, a gente soma a V1, a V2 e a V3, né? Tira a média e aí vai ver quem é o corte aí, quem passou, quem não passou. E a recuperação não tem mais essa jogada. A recuperação é feita uma prova, uma revisão e é dada uma prova. E aí morreu Maria Preá, né? Como dizem aí, como fala o pessoal. Gente, eu tô triste, claro. Passamos quase um ano e pouco junto e aí eu já fiquei emocionado. Eu não gosto, não, eu não ia nem falar nisso. Hoje, praticamente, a última aula que eu estou tendo com vocês, né? Porque eu espero que todos passem, mas foi muito importante para mim esse convívio com vocês, viu? E eu espero no futuro aí a gente se encontrar, né? Porque o mundo dá muitas voltas. Quem sabe vocês não se encontram comigo em outra escola, tá? Me desculpem qualquer coisa aí se eu desagradei alguém, tá? Mas eu vou terminar por aqui, senão eu vou chorar, que eu sou fraco nessas coisas, viu? Tchau, gente. Daqui a pouco eu boto a gravação aí da nossa fita, tá bom? Tchau, tio. Tchau, gente. Tchau, Raquel. Tchau. Tchau, Pedro. Tchau, tio. Beleza. Valeu.